extrativismo no Brasil. Já temos um texto dela sobre o tema muito interessante que foi publicado no Ruptura no final do ano passado, que vai sair também no volume, né, do nosso livro que está sendo encaminhado para a editora agora, referente aos textos do ano passado. Eu aqui dou boas-vindas a todos, abro esse encontro do grupo de estudos, agradeço às nossas coordenadoras, que estão hoje aqui representadas, né, pela Jéssica, a Fran aí mais nos bastidores. A gente sabe como é que é a correria de mãe, né? Deixamos aqui o nosso abraço e melhoras para o nosso pequeno Joca. Seguimos, então, sejam bem-vindas, e eu passo de imediato a palavra para a Fernanda, então, para ela começar aí a sua apresentação sobre esse tema. Muito obrigada, Leura. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fiquei muito feliz de poder retornar aqui para o grupo, porque no nosso primeiro encontro eu achei assim, bem interessante as dúvidas e questionamentos que o pessoal fez no final da apresentação, me ajudou até a direcionar melhor a pesquisa que está em desenvolvimento. Então, inclusive, a forma como eu vou abordar hoje o tema vai ser até um pouco direcionado aos últimos questionamentos que o grupo aqui do Ruptura fizeram no nosso último encontro, que acho que foi em outubro, novembro, por aí. Eu vou colocar a apresentação aqui, e aí se vocês puderem confirmar para mim se estão visualizando. Sim, estão. Beleza. É que acho que agora eu não vou conseguir ver vocês. Mas aí qualquer coisa, se vocês também durante a apresentação quiserem perguntar alguma coisa, interromper, fiquem à vontade. Assim como na outra conversa nossa, a de hoje eu também vou trazer muito mais questionamentos do que respostas, até mesmo por ser um tema assim bastante atual. Então, assim, as questões eles estão em desenvolvimento, né? Mas eu quero trazer algumas reflexões hoje aqui para vocês. E aí, hoje, eu trouxe a apresentação com o seguinte título: Minerais críticos e os impactos do extrativismo verde no Brasil. Uma solução para a crise climática ou repetição do passado? E o que me chamou a atenção sobre essa questão que eu quis trazer hoje para vocês? Eu sei que aqui no grupo tem pessoas que assim, trabalham com temas variados, né? Mas muitas das vezes, algumas questões, principalmente na área ambiental, algumas abordagens sempre vão se converger, né? Por se tratar de Brasil, por se tratar de um país que historicamente exporta seus recursos naturais, né? Então, eu quis tratar um pouco mais sobre essa questão do extrativismo, sobre o viés da mineração e questionar para qual rumo que nós estamos indo agora com essa questão da transição energética, certo? E aí, eu separei, então, o roteiro da nossa apresentação, da nossa conversa, em 4 tópicos. Primeiro, eu vou fazer uma ambientação, igual eu fiz no último encontro nosso, explicando melhor o quanto os minérios estão interligados com a trajetória humana. Não é uma coisa de agora que a gente está utilizando eles, a gente já se baseia neles para o nosso desenvolvimento desde a pré-história. Então, uma rápida contextualização nesse sentido. Depois, a importância dos minerais atualmente, principalmente no contexto da transição energética, os desafios que a gente está vivenciando, e aí, por fim, trazer como que isso impacta no Brasil, já que a gente é um país historicamente minerador, né? Nós somos um país aí que fomos marcados na época da colonização já, pela exploração de ouro, logo depois outros metais, metais preciosos, enfim, e até chegarmos hoje nos chamados minerais críticos, certo? Então, vai ser essa divisão aqui hoje da nossa conversa. E aí, então, nós vamos para o primeiro ponto, que é uma pequena contextualização mesmo. Eu trouxe essa divisão aqui, a gente vai lembrar muito da época da escola, né, quando a gente estava nas aulas de história, dessa divisão da história. E eu quis trazer essa divisão só para mostrar para vocês o seguinte, o quanto os minerais, eles estão intrinsecamente ligados aqui no desenvolvimento do ser humano. Por que eu digo isso? Quando a gente sai da pré-história para a história, o principal diferencial que a gente
fez para fazer essa transição, que foi até um marco na história, é a descoberta dos minérios, que até a gente tem como a última idade aqui do período, a idade dos metais, que aí tivemos o período do ferro, cobre, bronze. Por quê? A descoberta do uso desses metais, que são minérios, né? O manuseio deles fez total diferença na evolução da trajetória humana. A partir daqui foi possível fazer ferramentas, tanto para questões de conquista de territórios, quanto para armazenamento de alimentos, né? Mas o principal que fez com que a gente passasse da pré-história para a história tem a ver também com os minérios, que é a escrita, né? Foi uma das principais mudanças aqui da pré-história para a história. E a primeira escrita identificada aí na trajetória humana foi a escrita cuneiforme. Eu não sei se vocês lembram disso da época da escola, né? Até coloquei aqui, é o primeiro método de escrita de que se tem registro na história e era realizada por meio da inscrição de caracteres em uma superfície rígida, por meio de uma ferramenta afiada, que só foi possível ser mais consolidada e passada de ano a ano, né, de geração em geração, por conta dos minérios, que eram mais rígidos, poderiam ser afiados, né, e aí foi possível fazer essas escritas aqui, né? Que aí era a cunha podia ser de ferro, de cobre, enfim, que aí dá o nome ao método da escrita. Então, assim, achei interessante isso aqui, só trouxe como curiosidade para vocês verem o quanto o uso dos minérios, eles interferem até na nomeação aqui dos nossos períodos da história, né? Então, desde a pré-história, a gente já vê aqui a influência deles na nossa trajetória. E agora, no presente, como que tá? Essa aqui é uma parte introdutória que eu até trouxe para vocês no encontro passado, mas eu acho importante relembrar, para depois a gente partir para as outras etapas. Como que a gente está em relação aos minérios na atualidade, no presente, né? Bom, na esfera individual, a gente usa o minério em tudo quanto é tipo de coisa que a gente imaginar. E eu acho importante a gente trazer essa ambientação, porque hoje a gente vive num estilo de vida que a gente fica muito afastado do modo de produção das coisas que a gente compra, né? Então, assim, a gente compra o celular, a gente não sabe, a gente pode até saber de onde que ele veio, mas não sabe exatamente onde ele foi fabricado, quais são as peças que compõem ele, né? Então, a gente não tem muito esse contato e com a origem das coisas que a gente consome, né? E aí, se a gente for parar para pensar em tudo que nos rodeia hoje, tudo vem da mineração. Felizmente ou infelizmente vem da mineração. Então, por exemplo, esse nosso encontro aqui hoje, né, que está sendo de forma online, cada um em uma cidade, só é possível porque a gente está no computador, no celular. E todas as peças do computador, do celular, a grande maioria vem da mineração. Alguma parte dela foi processada, foi extraída de questões de jazidas, certo? A cadeira que nós estamos sentados. Então, assim, tudo que nós usamos hoje vem da mineração. A nossa casa, igual eu coloquei aqui na imagem. Mas muitas das vezes a gente não tem essa noção. E na esfera nacional? A esfera nacional é a que a gente vai abordar hoje um pouco melhor quando nós formos falar do extrativismo. Porque nós somos um país historicamente minerador, então a gente tem essa prática de se explorar os recursos minerais desde a colonização, certo? Só que a gente percebe, até no âmbito da academia, principalmente, não só no âmbito da academia, no dia a dia também, né? Que muitas das vezes o brasileiro só se percebeu mesmo que ele morava em um país minerador, vamos dizer assim, quando teve o rompimento da barragem de Mariana. Parece que antes disso, o público em geral, e parte da academia também, porque até mesmo quem pesquisa a área de direitos humanos, ambiental, não consegue dar conta de todos os temas, né? Então, assim, a gente percebe que só depois desse rompimento que muitas pessoas foram perceber que o Brasil é sim um país minerador, no sentido de ter grandes empreendimentos, ter grandes cavas, grandes barragens, né, que muitas das vezes são omitidas, vamos dizer assim, a gente tem até as chamadas cortinas verdes, né, que perto dessas grandes cavas tem uma grande plantação de árvores, então você talvez passa pela rodovia, você não vai ver aquele buraco enorme, né? Então, assim, parece que após esse rompimento, e infelizmente logo depois, logo depois do de 2019,
parece que o brasileiro acordou mais para essa situação. Né? Acho que, nossa, a gente mora num país que explora de forma intensa os minérios, né? E isso impacta de forma direta no paisagismo, nos direitos socioambientais e, enfim, na economia dos estados, né? Então, essa esfera nacional é a que nós vamos trabalhar melhor hoje, principalmente no contexto atual, mas aí também, só falando um pouco da esfera global, os minerais sempre guiaram todos os tipos de guerra, grandes guerras que existiram até hoje, né, questão de Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sempre envolveram questões também relacionadas ao poder de recursos, tanto é que na época eram chamados de, alguns minérios eram chamados de minerais estratégicos, que eram esses minerais importantes para armamento e tudo mais, né, então sempre movimentou muito o âmbito global a questão da mineração, e até mesmo porque a concentração de minério no planeta, ela é assimétrica, né? Então, assim, a gente não tem a mesma quantidade de minérios em um país e em outro. Então, justamente por essa assimetria, a gente tem o quê? A formulação de blocos econômicos, de grupos de trabalho, né, de tensões econômicas, políticas, e isso também influencia muito o Brasil até hoje, como nós vamos ver, certo? Então, assim, fiz aqui só um apanhado do presente, como os minérios estão aí envolvidos na nossa realidade, certo? E aí, vamos então para o momento da transição energética, que está todo mundo falando, né? Grande parte, assim, até da área de pesquisa ambiental acaba querendo ou não tocando nesse assunto, porque a gente percebe aí essa grande necessidade de se diminuir os gases de efeito estufa, né? Para mitigar aí a crise climática. E aí, o que que os minerais têm a ver com isso? Tem a ver que alguns minerais, eles vão ajudar no armazenamento de energia ou na transmissão de energia de forma mais rápida e menos poluente. E esses minerais têm sido chamados de minerais críticos. Aí vocês podem me perguntar, mas é algum tipo de mineral novo que foi descoberto, né? Alguma coisa do tipo? Não. São minerais existentes e que o ser humano já explorava. Por exemplo, temos o lítio, o cobre, manganês, terras raras. Mas o que acontece? Essa é uma denominação, vamos dizer assim, política econômica, esse termo minerais críticos. É só para destacar que são minérios importantes para este contexto aqui. E aí, eu trouxe a denominação, a definição dada pela Agência Internacional de Energia, que fala o seguinte: os minerais críticos são aqueles considerados essenciais para a tecnologia de energia limpa e outras tecnologias modernas, e que possuem cadeias de fornecimento vulneráveis a interrupções. Então, o que a gente percebe aqui? Que, pelo menos até então, não é possível ter uma lista de minerais críticos universal e definitiva. Por quê? Porque essa lista ela está tendente a ser modificada, dependendo da situação econômica, da situação política, certo? Então, por exemplo, hoje o lítio é considerado na maioria dos países um mineral crítico, mas pode ser que talvez daqui a uns anos, pela inovação tecnológica, que surja alguma outra questão que não demande tanto lítio, ele deixe de ser um mineral crítico, certo? Então, tudo pode mudar. É uma denominação mais político-econômica mesmo, e se refere a minerais que já são explorados, mas que agora, neste contexto de transição energética, eles estão sendo muito mais demandados. E como é que esses minerais são usados, né, para ajudar aí na diminuição dos gases de efeito estufa? Eles são importantes para a formação e a elaboração, construção, enfim, transmissão das energias limpas, né? Então, por exemplo, eu coloquei até alguns exemplos aqui para vocês. Muitos desses minérios são usados para produzir essas placas solares de energia fotovoltaica, ou essas pás da energia eólica, ou para baterias de carros elétricos, né? Então, eles ajudam na eletrificação de forma limpa, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que eu digo, porque nós vamos ver que não é totalmente limpa, mas para frente, traz alguns impactos ambientais, né? Mas no produto final, a energia gerada é limpa.
mas até chegar nela, a gente vai perceber que tem sim impactos e emissão de gases de efeito estufa, certo? E aí, só queria fazer um comentário a mais aqui. Eu coloquei aqui no título Minerais para Eletrificação, né? A gente vai ver, quando vocês forem se aprofundar sobre esse tema, que existe uma discussão sobre o termo. Muitos autores não gostam de chamar esses minérios de minerais críticos, eles preferem chamar de minerais para eletrificação, porque eles acreditam que denominar esses minérios de minerais críticos, né, acaba reforçando a essencialidade desses minérios no sentido assim de se poder abrir mão de qualquer direito já consolidado ambiental em nome da exploração desses minérios. Então eles preferem não chamar atenção tanto assim por esse termo, vamos dizer assim, até mesmo porque já tem muitas pesquisas que mostram que mesmo se a gente minerasse todos os minerais críticos do planeta, a gente não iria conseguir efetivar uma transição energética no mundo, assim, no sentido assim, de que ela não é 100% resolutiva do problema. Ela é só um complemento de várias outras medidas que devem ser tomadas, né? E deve ser minerada de forma bem cautelosa. Então, assim, é nesse sentido que alguns autores preferem não chamar de minerais críticos e sim de minerais para eletrificação, certo? E aí, o que acontece? No nosso último encontro aqui, eu frisei muito mais os desafios, a gente ficou muito mais na conceituação e nos desafios da exploração desses minerais. Hoje eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas vou deixar claro aqui, principalmente para quem está escutando aí a primeira vez, quais são os principais desafios da exploração desses minerais. Primeiro, eu coloquei um dado aqui da Agência Internacional de Energia que mostra o quanto um carro elétrico demanda muito mais minérios, olha o tanto de minério que ele precisa ser consumido para se fazer um carro elétrico, né? Do que um carro convencional. Então, por mais que ele tenha o benefício de gerar, de, de começar a circular na cidade sem gerar gases de efeito estufa, para a sua produção foi necessário explorar muitos minerais, certo? Então, olha só a quantidade de cobre, lítio, cobalto, né? Então, assim, são muitos. E então, assim, tem uma demanda muito grande para determinados produtos, né, que geram essas energias limpas, eles demandam muito mais minérios. E aí, esse aqui, eu resumi os principais desafios para a exploração dos minerais críticos. E eles têm muito a ver com as características principais de qualquer minério, seja ele crítico ou não. Todo minério tem 3 características básicas, e isso tem muito a ver aqui com os desafios que a gente está presenciando na atualidade. Primeiro, esse primeiro desafio aqui tem a ver com a esgotabilidade. O que isso quer dizer? O minério, ele é um recurso não renovável, né? A gente não planta minério. Então, se você tirar o minério, esgotar uma mina, não vai surgir ali da noite para o dia mais minério para você explorar. Ele vai surgir, mas assim, em um tempo que não é hábil para o ser humano, vai demorar séculos, né? E olha só, e a gente nem sabe se vai surgir na mesma quantidade, mas assim, vai demorar muito, muito tempo, um tempo que não é viável para o ser humano. E por isso que ele é considerado um recurso não renovável, né? E por ser um recurso não renovável, a gente vai precisar constantemente de descobrir novas reservas. Se esse aumento de consumo de energia limpa começar a tomar realmente esse viés de se explorar cada vez mais minerais críticos aqui, ó, para fazer carro elétrico, por exemplo, nós vamos precisar descobrir novas reservas, né? E para isso a gente vai precisar de inovação tecnológica, porque a gente tem muito pouco mapeado no mundo os minérios do planeta. Não é fácil, porque grande parte dos minérios se encontram em áreas que ainda não é possível a gente entrar e fazer uma pesquisa, até mesmo por falta de tecnologia, né? Então, temos essa questão da esgotabilidade e também a questão do aproveitamento dos minérios já explorados. O que isso significa? Aqui no exemplo do carro, a gente fez um carro com bateria de lítio, né? Carro elétrico. Aí essa bateria vai durar 15 anos. Depois que essa bateria não funcionar mais, for descartada, como que a gente pode aproveitar esse lítio novamente? Será que tem como a gente fazer alguma coisa no início aqui da cadeia de produção que melhore o aproveitamento dela depois, né, na fase aqui já de finalização da primeira utilização? Então, assim, a gente vai precisar de uma inovação tecnológica no sentido da economia circular mesmo,
né? Então, assim, são várias frentes aqui, pessoal, até bem interessantes para pesquisa, né? Para quem se interessar. Então, a gente percebe que temos esse desafio da inovação tecnológica, e aí também temos esse desafio aqui, o segundo, que diz respeito à segunda característica de qualquer mineral no mundo, que é a assimetria. O que significa assimetria? Os minérios não são distribuídos de forma igual pelo planeta, né? Alguns países têm mais ferro, outro país tem mais ouro, outro país tem mais manganês, né? Então, por conta dessa simetria, vão surgindo iniciativas de articulação global, regional, nacional e local em diversos países, em diversas localidades. Mas eu até já fiz uma pesquisa sobre essa questão em si, depois, se alguém se interessar, eu posso até mandar o artigo. A gente percebe que, no atual momento, nós ainda estamos vivendo uma desgovernança energética no setor mineral. Nós ainda não temos uma convergência de iniciativas. Então, por exemplo, enquanto muitos países ainda nem têm políticas nacionais referentes à exploração de minerais críticos, muitos blocos econômicos já têm uma organização bem elaborada sobre como vai ser essa troca. Ah, você me passa seu lítio, que eu vou melhorar, vou te mandar o produto já mais elaborado, com valor agregado. Então, assim, tá assim, bastante confuso ainda quais são as padronizações a serem seguidas, né? E principalmente no aspecto local, ainda tem pouca transversalidade e pouca inclusão das pessoas que são realmente atingidas ali pelos empreendimentos com essas iniciativas, né? Então a gente vai ver isso mais para frente agora, no ano passado, 2024, que a ONU começou a tratar sobre a questão dos minerais críticos, enquanto alguns blocos regionais já estavam assim bem avançados, alguns países já têm sua política nacional de minerais críticos, outros não. Por exemplo, o Brasil ainda não tem, mesmo que ele já esteja explorando em vários estados já os minerais em específico, então, assim, as empresas aproveitam também desse gap aí na legislação. Enfim, tem uma desgovernança aí que está bem acentuada no momento. E, por fim, a última característica dos minerais e que traz um desafio com isso é a característica que a gente chama de rigidez locacional. A característica da rigidez locacional significa o seguinte: a gente encontra um minério em um determinado local, a gente vai ter que mover toda uma estrutura para aquele local, independente se for um local bem estruturado ou no meio do nada. A gente não consegue pegar aqueles minérios e transferir para um lugar com mais estrutura, né? O empreendimento tem que seguir, ele não pode escolher onde ele vai explorar, ele tem que seguir aonde a jazida está, né? E isso traz alguns impactos, porque se for num lugar sem estrutura nenhuma, o empreendimento vai ter que levar energia, vai ter que levar estrutura, pessoal, casa, escola, educação, né? Então, assim, tem que ter todo um aparato para ver se é viável economicamente para a empresa realmente explorar esse minério, né? Justamente por conta desse aspecto da rigidez locacional. E aí, isso traz o quê, consequentemente? Pode trazer impactos socioambientais, que é o que nós vamos ver aqui mais para frente em alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Mas, enfim, todo esse aparato que as empresas têm que trazer pode impactar muito ali no estilo de vida da população, ou se ali era uma área, às vezes, não área protegida em si, porque a gente não pode explorar nessa área, mas uma área de importância ali para uma população, importância cultural, espiritual, pode ser que ela seja, enfim, afetada, né? A gente vai ver isso mais para frente nos exemplos que eu vou trazer. E aí, pessoal, falamos aqui dos desafios em geral. E aí, o que isso afeta no Brasil? Aí a gente vai ver isso agora. Por enquanto, tudo certo, tá tranquilo? Acho que tá, né? Agora que eu tô vendo as Tudo dicas aqui. certo. Beleza, então. Então vamos aqui para essa parte agora de como isso afeta no Brasil, todo esse contexto. Eu trouxe aqui um mapa para vocês do Serviço Geológico do Brasil, certo? De 2023, que mostra alguns dos minerais conhecidos aí, né? Eu até coloquei aqui,
minerais tecnológicos, que também, grande parte deles, são minerais críticos. Essa classificação aqui, minerais tecnológicos, é por conta de uma legislação que a gente tem que fala desses minérios, eu vou falar mais para frente. Mas, assim, são os minerais críticos aqui que nós temos hoje no Brasil. E aí, como que isso influencia nós aqui, né? E aí, antes de falar exatamente o que acontece aqui no Brasil, eu trouxe uma fala do secretário-geral da ONU, porque ele vai mostrar justamente o que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa fala, que é a questão do extrativismo, né? Como eu comentei mais cedo, é a primeira vez que a ONU, em 2024, pela primeira vez, eles criaram um grupo de trabalho específico só para falar do impacto da exploração dos minerais críticos. Isso nunca antes havia acontecido na ONU, de se criar um grupo de trabalho que envolvia algum tipo de minério, né, para discutir questões assim de como manter de como preservar direitos humanos, manter direitos socioambientais e tudo mais. E aí o secretário-geral da ONU falou o seguinte: um mundo movido a energias renováveis é um mundo faminto por minerais críticos. Para os países em desenvolvimento, os minerais críticos são uma oportunidade crítica para criar empregos, diversificar economias e aumentar drasticamente as receitas, mas somente se forem gerenciados adequadamente. A corrida para o zero líquido não pode atropelar os pobres. A revolução das energias renováveis está acontecendo, mas devemos guiá-las em direção à justiça. Por que que eu trouxe essa fala dele? Porque eu acho que essa fala mostra uma contradição que nós vivemos aqui no Brasil e em diversos outros países aí do sul global também, mas essa fala mostra uma contradição, vamos dizer assim. Primeiro, o primeiro ponto, que realmente o que ele fala é verdade, faz sentido, se a gente for fazer uma revolução das energias renováveis, né, ela deve sim ser guiada pela justiça, né, a gente não pode deixar ninguém para trás, não trazer apenas impactos negativos para uma comunidade, uma população, enfim. Essa parte, com certeza, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo em que ele fala isso, a gente vê que ele acaba intensificando e legitimando o processo que a gente já conhece há muitos anos, né? Do extrativismo, do colonialismo, de que a gente precisa explorar recursos naturais de um país para aí sim poder trazer um desenvolvimento para ele, trazer oportunidade de crescimento para ele, né? E para mim o mais perigoso nessa fala dele é que ele reforçou o quanto os minerais críticos são insubstituíveis nesta transição, né? Como se a qualquer preço a gente poderia abrir mão de alguma questão, algum conflito que esteja acontecendo em uma região que se queira explorar esses minerais. Então, a qualquer custo poderia se abrir mão de algum direito, algum conflito, para se explorar esses minerais, já que, na verdade, vai trazer empregos, diversificar a economia e tudo mais. E isso é um discurso muito perigoso, porque nós já vivemos vários momentos no Brasil onde essa extração de minerais foi prometida, né, que ela iria ocorrer e iria trazer desenvolvimento, emprego, diversificação, e não trouxe. Então, eu achei essa fala dele, assim, bastante contraditória, bastante perigosa, e nós vamos entender melhor por que dentro do contexto aqui do Brasil, né? E aí, gente, a gente vai agora para a última etapa da apresentação, mas que é a principal hoje, que é o tema da apresentação aqui para vocês, que é sobre o extrativismo e como ele tem se desenvolvido na atualidade aqui no Brasil. E aí, eu fiz uma pequena divisão didática, só para mostrar para vocês, três etapas do extrativismo no Brasil. Mas eu acho importante frisar aqui para vocês que não é uma divisão exata, e assim, ela é bem simplista, porque, por exemplo, quem estuda aí essa questão do extrativismo, sabe que dentro do neoextrativismo a gente teve diversas ondas, diversas fases, é mais uma visão assim geral, para que vocês compreendam um pouquinho de como a mineração, dentro desse contexto do extrativismo, foi mudando e se adaptando em relação ao tempo, certo? Então é mais uma divisão didática aqui para vocês entenderem. E outra coisa, quando a gente fala de extrativismo, a gente tem que lembrar que ele não se limita aos minerais, né? A gente tem extrativismo agrário, florestal, até pesqueiro, né? Mas aqui na apresentação de hoje, como meu foco é mineração, eu vou estar falando do extrativismo mineral. E aí, vamos então para a primeira etapa e entender como que o Brasil
vivenciou essa etapa do extrativismo, né? O que seria o extrativismo? Todas essas definições eu trouxe do Eduardo Gudinas, que eu considero que é um dos autores mais qualificados aí para trabalhar essa questão do desenvolvimento do discurso e da prática extrativista, certo? Então eu trouxe a definição dele aqui do que seria o extrativismo. Aí ele fala o seguinte: é a exploração intensiva de recursos naturais, especialmente para exportação, com baixo processamento local e fortes impactos sociais e ambientais. Está ligada a uma lógica colonial e ao desenvolvimento dependente dos países do Sul. Então, vamos lá. Primeiro, quando ele fala o seguinte, que é a exploração intensiva de recursos naturais, ele está dizendo o seguinte: neste período, que foi desde o período colonial até mais ou menos, mais uma divisão didática, tá, gente? Porque às vezes esses períodos se cruzam. Mas a gente pode falar que foi do período colonial até mais ou menos 1980, a prática extrativista no Brasil. É um período em que tem uma exploração intensa dos recursos naturais, sem se preocupar com questões ambientais, de preservação, de esgotabilidade ou não da mina. Geralmente se explorava até esgotar a mina e deixar só passivo ambiental na região, certo? Então o extrativismo é marcado por isso. E também marcado por um baixo processamento local. O que que isso significa? Baixo processamento local é quando eles apenas exploravam, por exemplo, na época do ciclo do ouro, só exploravam, achavam o ouro, do jeito que ele estava, já era levado para a colônia. Não havia nenhum processamento ali local de melhoria, de beneficiamento do ouro, de tirar suas impurezas. Era apenas o lugar de explorar. Se explorava e já levava para outro local, certo? E aí, ligado a uma lógica colonial, igual comentei com vocês, o extrativismo não é só do período colonial, mas até quando o Brasil conseguiu sua independência, ele ainda seguia uma lógica colonial, principalmente aqui em Ouro Preto, né, Brasil República, já assim, já se tinha assim, exploração de minério de ouro mesmo, lá em Ouro Preto, por empresas inglesas, né? Então, assim, eu coloquei aqui dois exemplos. Um de Ouro Preto, que é a exploração pelas mineradoras inglesas, e a Serra Pelada, do estado do Pará, que foi bem marcante, né? Um garimpo, assim, que todo mundo ia para tentar mudar de vida. Eu não sei se vocês conhecem a história de Serra Pelada, mas para quem não conhece, eu sugiro jogar no Google garimpo na Serra Pelada. Vocês vão ficar assustados com as fotos, que são imagens reais, assim, do que se transformou a região naquela época. Chegou a 80 mil pessoas numa pequena região, todo mundo querendo achar ouro, sabe? E era justamente essa lógica no período, tanto colonial quanto depois. Era uma lógica de extração intensa, sem se preocupar com questões ambientais, certo? Então, este é o período do extrativismo, então, que é a extração intensiva, pouco ou nenhum beneficiamento, né, e a baixa participação do Estado também nos lucros, é uma das características. E aí, pessoal, nós vamos então agora para outra etapa, que é o neoextrativismo. E aí depois eu quero fazer um comparativo bem interessante entre essas três etapas, vou deixar mais para o final. Mas aí nós entramos então para o neoestrativismo, que didaticamente aqui para vocês eu posso falar, por exemplo, começou entre os anos 2000 até 2012, 15, mas é apenas uma divisão para ficar mais visível para vocês. Mas o que seria o neoestrativismo? Também é uma definição do Gudinas aqui. É uma nova fase do extrativismo que ganhou força na América Latina a partir dos anos 2000, especialmente sob governos progressistas. Caracteriza-se pela maior presença do Estado na regulação e arrecadação de receitas por meio de royalties e impostos, que são direcionados a políticas sociais e programas de combate à pobreza. No entanto, mantém a dependência da exportação de commodities e reproduz impactos socioambientais significativos, revelando a continuidade de uma lógica extrativista com novos instrumentos de gestão estatal. Então, pessoal, a gente percebe que nesse período aqui é meio que uma atualização do extrativismo, né? Com um discurso assim mais social, com mais participação do Estado, mas que ainda mantém essa lógica aí de pilhagem dos territórios e da natureza, certo? E então assim tem uma forte presença do Estado, e aí eu coloquei dois exemplos aqui
e que é do quadrilátero ferrífero e da Serra dos Carajás, em Paraupebas. O quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, é o que a gente conhece hoje mesmo, né, ali da região, que é a região de Mariana. Temos a região ali também no norte do estado de Minas Gerais, que também foi bastante marcada por esse período de exploração. Foi quando surgiu também políticas relacionadas ao CEFEM, né? Então, tudo isso é nesse período aqui. E o que acontece é essa Serra dos Carajás, Paraupebas também, eu indico vocês a pesquisarem sobre a exploração lá. São regiões que foram bastante exploradas no sentido de que se chegaram em regiões com pouca estrutura, né? E aí esse empreendimento trouxe todo o aparato, transformou a comunidade ali em uma comunidade totalmente dependente da exploração. E aí quando se encerra ali a exploração, a comunidade fica sem saber o que fazer para viver, porque elas ficaram totalmente dependentes desse tipo de atividade, né, e não conseguiram diversificar sua atividade econômica, né? É, e aí, uma diferença aqui é que se aqui no extrativismo a gente explorava mais ouro e metais preciosos, aqui a gente começa a explorar mais o ferro. Aqui o Brasil ficou muito famoso com o ferro, tivemos aqui o período de boom das commodities também, e aí o que a gente percebe de mudança aqui já de foco do país? Aqui tinha um discurso muito de civilizar a região, trazer o desenvolvimento para a região, né? Dominando aí e tomando conta desses metais preciosos. Aqui a gente já tem uma preocupação com as questões ambientais, que no extrativismo não se tinha tanto, né? Aqui já começou a ter discussões sobre questões ambientais, questões sobre o desenvolvimento sustentável. Só que o que a gente percebe, principalmente no ramo da mineração, é que o discurso do desenvolvimento sustentável ele foi muito cooptado por empreendimentos minerários, no sentido de que eu digo assim que é o começo do greenwashing na área da mineração, né? Então começou os próprios empreendimentos demonstrar que estavam preocupados com a questão ambiental, mas que ao mesmo tempo aumentava ações, né, ações de violações de direitos socioambientais, aumentava os impactos, aumentava os desastres, né? Então a gente vê essa mudança aqui de perspectiva e de acontecimentos em relação ao extrativismo. E aí, vamos para o que a gente fala hoje de extrativismo verde, que muitos autores falam que é a partir de 2015. E, pessoal, igual eu falei para vocês, é uma questão mais didática mesmo, só para vocês entenderem o caminho que nós estamos seguindo. Mas muitos autores falam que o extrativismo verde está dentro do neoextrativismo. É mais só uma questão aqui didática mesmo. Aí fala o seguinte, o Gudinas, que é uma variação contemporânea do extrativismo que se apoia no discurso ambiental, mas mantém a mesma lógica de exploração intensiva da natureza, agora voltada para a economia verde, certo? Então, essa prática do extrativismo verde, ela envolve a extração de recursos naturais com fins, vamos dizer assim, ambientalmente corretos, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a exploração dos minerais críticos, tem a questão da biomassa também, que tem sido bastante discutida, e a gente tem já alguns exemplos de cidades que têm sido impactadas com esse discurso, como, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, que é até um ponto que eu estudo de forma mais aprofundada na minha tese, e então por isso que eu sempre trago o exemplo dele, que as principais cidades lá afetadas são Araçuaí e Itinga. Lá o foco é o lítio, e lá os empreendimentos, né, fazem a propaganda de estarem exportando o primeiro lítio verde, né, do mundo. Eles chamam de lítio verde, que é esse aqui da imagem, aquele minério que foi usado sem utilizar água potável, sem emissão de gases de efeito estufa, enfim, eles fizeram uma propaganda bem intensa sobre esse chamado lítio verde, certo? E aí também temos o Rio Tinto, na Paraíba, que tem a exploração de grafita natural, também utilizado em baterias de lítio, né, para carros elétricos, que também está tendo uma pressão bem grande ali na localidade para expandir as áreas de exploração, né?
Mas, enfim, pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção, antes da gente seguir, agora já estamos quase no pro final já, é o seguinte, tem um autor que eu gosto muito, que eu sempre uso nas minhas pesquisas, que é o François Host. Ele trabalha muito, pesquisa muito sobre ecologia política. E ele fala sobre os estágios da relação humana com a natureza, né? E eu percebo assim o quanto é visível isso nessas três etapas, né? Porque ele fala o seguinte, que no começo o ser humano queria apenas dominar a natureza, né? Depois ele queria dominar para transformar a natureza e depois para criar uma supranatureza, né? Seria um artifício. E eu vejo esses três estágios aqui. No extrativismo era mais uma fase de dominação, de apenas apropriação do ouro, certo? Sem nenhuma transformação no ouro em si, usava ele puro, né? Aqui, a gente já vê que o homem está preparado para transformar a natureza. Ele já não quer o minério do jeito que ele encontra na mina. Aqui já começa o processo de beneficiamento mineral. O que é o beneficiamento mineral? É quando, no próprio empreendimento, ali na mineração, tem a área em que eles vão fazer o beneficiamento mineral, que é separar o minério que tem valor econômico do minério que não tem valor econômico, que eles chamam de minério de ganga. Por quê? Porque o minério não vem puro, né? Quando a gente extrai ele da rocha, ele não vem puro certinho. Então, a gente tem que tirar as impurezas, vamos dizer assim, aquilo que não tem valor econômico. Então, aqui, o ser humano já começa a transformar o recurso natural a seu favor, e aqui, no extrativismo verde, o ser humano começa a querer criar ou imitar a própria natureza, como, por exemplo, a gente quer criar a nossa própria energia fotovoltaica, né? A gente quer gerar a nossa própria energia, quer gerar a nossa própria transmissão elétrica, enfim, criar novos mecanismos que às vezes a própria natureza nos fornece, mas a gente quer criar esses mecanismos, né? Então, eu acho muito legal que a gente consegue perceber todas essas etapas aqui que o François Auge comenta do ser humano, que ele agora está na etapa de transformar tudo em artifício, né? Criar coisas novas a partir dos recursos naturais. E, enfim, e aí eu trouxe só uma fala aqui do Eduardo Gudinas falando, né, que com a chamada economia verde, o sistema já identificou o caminho para o seu próximo salto modernizador, a comercialização da própria natureza e de sua conservação, a venda de direitos de poluição, o investimento em energias renováveis ou tecnologias de mitigação de danos, onde tudo isso promete lucros suculentos para os mercados futuros. E aí, vocês podem perguntar, nossa, Fernanda, então a sua pesquisa é contra a transição energética, né? Não, não é, pessoal. O que eu critico na minha pesquisa, e eu vou deixar mais claro aqui para frente, é que muitas das vezes tem se dado o foco errado ao que precisa ser feito para combater as crises climáticas, a crise climática. Por quê? Não basta, gente, a gente alterar a fonte. Parar de usar fontes, né, recursos de fontes fósseis para outras fontes, né? Porque se o consumo continuar o mesmo, e de onde vem a grande parte do consumo hoje em dia, do norte global, se o consumo deles continuar o mesmo, não vai ter minério que aguente, não vai ter energia solar que aguente, né? Diversas localidades, diversas comunidades vão ser sacrificadas em nome desse intenso consumo, né? Porque sempre vão encontrar alguma alternativa, algum recurso natural para gerar mais energia, seja gerando com gás de efeito estufa ou não. Mas se a gente não prestar atenção e não conseguir resolver essa questão do consumo, nenhum tipo de resposta vai resolver, né? Então é mais nesse sentido a crítica do meu trabalho, né? E enfim, pessoal, aqui eu não vou me ater muito, porque senão vai ficar muito tempo a minha fala aqui. Também quero ver o que o pessoal tem para comentar. Mas eu só trouxe aqui, só coloquei para eu lembrar de comentar para vocês que é o seguinte: no executivo, a gente vê uma propaganda muito grande em relação aos minerais críticos. O governo tenta de todas as formas trazer empresas e outros países para a exploração desses minerais no Brasil, né? Traz incentivos, propõe incentivos, grupos de trabalho. No legislativo, nós ainda não temos uma política
de minerais críticos, mas nós temos uma política, um decreto, que se chama, resumindo bem o nome, né, Política Pró-Minerais Estratégicos. Dentro desses minerais estratégicos, tem muitos dos minerais considerados críticos hoje em dia. E acaba que essa política ela tem gerado algumas polêmicas, porque ela tem passado por cima de algumas garantias socioambientais, que eu até comentei melhor no último encontro, né, mas não vou me ater a ela hoje. Mas, assim, é a única política que nós temos no momento que acaba tocando no assunto e tocando no tema de minerais críticos, certo? Por mais que não seja uma política de minerais críticos, ela aborda por abranger alguns desses minérios. E no judiciário? No judiciário, a gente vai ver diversas ações já propostas oriundas de conflitos de exploração de minerais críticos, certo? Então, assim, a gente vê que ainda não tem nada muito estruturado no Brasil. O governo prometeu que esse ano vai sair uma política. Enfim, a gente ainda está com tudo muito em aberto. E o pior de tudo muito em aberto e, ao mesmo tempo, a exploração já está acontecendo, né? Em diversas partes do país. E o que eu acho mais perigoso aqui é que, como a gente tem uma influência muito grande do interesse internacional, eu percebo que, muitas das vezes, os empreendimentos, eles acabam se aproveitando dessa influência que eles têm no governo, na política mineral brasileira, para até meio que demarcar e sugerir o rumo que essas futuras políticas deveriam seguir. Por exemplo, a gente não tem uma política ainda, né, mineral brasileira sobre esses minérios, mas alguns empreendimentos representados pelo IBRAM, que é o principal órgão, principal instituição que representa as empresas mineradoras no Brasil, o IBRAM já lançou um relatório com diretrizes para uma futura política nacional de minerais críticos. E isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque, pensa só, você é um formulador de política pública, estão exigindo de você criar, né, talvez, alguma medida nesse sentido, e o único estudo sério, e até agora que se tem, é do conjunto de empreendimentos minerários, né? Então, assim, essa disputa de quem desenvolve o discurso primeiro, quem apresenta primeiro o discurso, é muito arriscada. E a gente vê isso, que hoje no Brasil, até agora, a gente só tem essa sugestão de política nacional, vem dos próprios empreendimentos minerários, né? Enfim, estou curiosa aí e um pouco apreensiva para ver o que vai ser essa política nacional que eles pretendem lançar ainda esse ano. E aí, pessoal, coloquei aqui só como curiosidade, para quem se interessar nesse tema, existe uma plataforma que se chama Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil. Lá, vocês vão conseguir identificar nessa plataforma todo e qualquer tipo de conflito minerário relacionado a questões de transição energética. Acho muito interessante. Seja por região, por nome de empresa, por nome do conflito, por exemplo, conflito relacionado à água, conflito relacionado à terra. Então, assim, para quem tem interesse nessa área, é uma plataforma muito boa para começar uma pesquisa, certo? E aí, eu trouxe como exemplo, para vocês entenderem melhor os impactos desse chamado extrativismo verde aí no Brasil, o Vale do Jequitinhonha, né? E aí, depois eu já finalizo a apresentação. Eu trouxe aqui o seguinte: as várias questões que o Vale do Jequitinhonha, no Nordeste de Minas Gerais, tem sofrido. Primeiro de tudo, eles têm uma área de preservação ambiental que está sofrendo uma pressão para ser reduzida para atender demandas de empreendimentos minerários na região. E isso já é uma pressão que acontece há muito tempo, mas que agora está sendo mais forte por conta dessa pressão em transformar o Vale do Jequitinhonha em Vale do Lítio, né? Então, está acontecendo toda essa pressão e a APA, ela é muito importante ali por ter as principais nascentes da região, que a região ali se utiliza, né? Além de ter comunidades tradicionais e tudo mais. Então, assim, a gente vê que tem essa pressão da diminuição de direitos já garantidos ali na região. A gente percebe também favorecimento do governo para a exploração. Então, aqui a gente vê, olha só,
A mineração destaca falhas graves no PL do lítio verde aprovada pela Câmara. E esse aqui também, projeto do grupo americano Atlas para explorar o lítio, recebeu prioridade no governo Zema, em Minas Gerais, antes do registro da filial da empresa. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de as diversas formas de pressão que a comunidade ali está sofrendo. E assim, qualquer tipo de empreendimento minerário vai trazer diversas dificuldades, como por exemplo, aumento do preço das casas, de hotéis, de aluguéis. Não vai trazer tanta possibilidade de emprego assim, porque nesse tipo de empreendimento de exploração mineral, as vagas de emprego que surgem são vagas que são para pessoas com muita qualificação profissional. E geralmente essas pessoas não vêm ali da região, elas vêm de fora. Então, acaba que não traz tanta possibilidade assim de emprego que ajuda a pessoa a mudar de vida. Acaba sendo empregos de mais baixos e que acaba transformando a pessoa mais dependente ali do empreendimento, certo? Não traz tanto uma integração econômica. E aí, pessoal, eu falei assim de forma bem breve os impactos aqui para poder a gente conversar um pouquinho, mas aí eu queria trazer umas considerações finais sobre todo esse tema que eu trouxe aqui para vocês. São 4 pontos. O primeiro, o que eu já adiantei para vocês antes, que a mera troca de fontes fósseis por minerais críticos não resolve a crise climática, né? Sem mudanças estruturais, vai se perpetuar essa lógica extrativista, né? Então, a gente percebe que, se for para ter uma política nacional de minerais críticos, se for para ter mudanças expressivas, a gente vai precisar de políticas mais transversais, que não aborde apenas questões econômicas, né, mas que traga mais a participação da população local, que é a principal afetada, né, e que mantenha direitos socioambientais já consolidados. Uma segunda questão, sobre o Brasil e o extrativismo verde. O país adota o discurso da transição energética, mas ainda atua majoritariamente como exportador de matérias-primas, com limitada integração das comunidades locais nos benefícios gerados. E aí vocês podem perceber que até que tem um discurso bem interessante do governo atual em não fazer com que o Brasil seja um mero exportador. A Jéssica, até que participou do grupo que eu participo, da USP, nós pesquisamos sobre o plano de transformação ecológica, e um dos pontos dele é justamente fazer com que o Brasil se desenvolva industrialmente e na agregação de valor de recursos, para não ser apenas um mero exportador. Mas o Brasil ainda enfrenta uma dificuldade muito grande para acontecer isso, e ele acaba sempre dando benefícios, vamos dizer assim, para essas empresas e países interessados, porque, querendo ou não, é ainda onde ele ganha mais dinheiro nessa parte de exploração de recursos naturais. Então, a gente fica um pouco com receio, porque por mais que no discurso mostre essa proposta de melhoria da posição do Brasil, né, a gente vê que, na prática, o Brasil, o governo, independente do tipo de governo, acaba sempre cedendo para essa parte aí dele ser um exportador desses recursos naturais, certo? E o terceiro ponto é a persistência da lógica colonial. A essência colonial persiste com a expansão de projetos sobre territórios protegidos e falta de diálogo com economias locais, reproduzindo desigualdades históricas. E, por fim, um questionamento que eu fiz até, acho que para vocês da última vez, seria um desenvolvimento para quem, né? O discurso de desenvolvimento se mantém, desde a época do extrativismo a gente vem com esse discurso de desenvolvimento, né? Depois no extrativismo, desenvolvimento sustentável, e agora, né, a transição energética vai trazer um desenvolvimento para a população. Então, assim, esse discurso se mantém, mas agora sob a bandeira da transição energética. Mas os impactos continuam recaindo sobre as mesmas populações historicamente marginalizadas. Então, pessoal, é mais uma reflexão que eu trouxe aqui para vocês sobre como nós nos encontramos hoje nessas questões do extrativismo, né? Mas é um tema que a gente pode abordar sobre diversos vieses, a gente pode aprofundar sobre diversos pontos aqui, e eu fico à disposição de vocês para tirarem dúvidas, para mandarem sugestões de leitura, de marcos teóricos também. É uma pesquisa que eu estou em desenvolvimento. O meu tema mesmo de pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado é sobre o redesenho da política mineral no Brasil,
né, em relação para atender aí essa demanda por minerais críticos, né? Então eu quero analisar como esse desenho tem sido feito e se ele está ou não articulado com os direitos socioambientais que nós já temos consolidado, né? Então essa é a minha pesquisa e essa parte aqui que eu trouxe para vocês é uma parte bem introdutória que eu desenvolvi e que eu acho importante, já que a gente é um país historicamente minerador, né? A gente passa aí por toda essa dependência. Então, fico à disposição de vocês para quando quiserem trocar uma ideia, sugestões e dúvidas também. Muito obrigada.